Olá, senhores, sejam bem-vindos ao curso de Registro de Atendimento Integrado, o RAI Atendimento, das naturezas prioritárias. Nós sabemos que a Secretaria de Segurança Pública, emitiu uma portaria informando quais são as naturezas prioritárias, no preenchimento de ocorrências. E em virtude disso, nós devemos, preencher essas ocorrências com mais atenção do que o normal. Perfeito? A ideia aqui do curso não é inventar a roda com os senhores, não, mas que a gente pelo menos faça um nível de padronização, pelo menos nivelar o preenchimento das ocorrências entre os agentes de segurança pública, tendo em vista que o RAI, o Registro de Atendimento Integrado, ele passa por versões periodicamente, e com essas versões, pode ser que tenha passado alguma coisa em branco, e a necessidade da secretaria promover aos senhores, de forma mesmo que virtual, os senhores possam ver as novidades e aprimorar o conhecimento no registro da ocorrência e sanar pequenas dúvidas, ok? Então, no registro de atendimento integrado, a RAI, a ocorrência, a nossa notícia crime, é onde nós vamos inserir para dar continuidade do registro. Então, tem algumas perguntinhas que nós devemos fazer quando nós chegamos à notícia crime, Onde aconteceu, quando, o que aconteceu, com quem que aconteceu, por quê, como e o procedimento que foi tomado, correto? Então, nesse primeiro momento aí, vamos tentar passar de forma rápida, porque os senhores terão um material impresso, ou em formato digital, onde os senhores poderão verificar isso, todo esse material atualizado, mas preferimos também fazer um vídeo da parte introdutória com os senhores para facilitar o entendimento e o objetivo onde queremos chegar. Perfeito? Então, partindo de onde, O que é que nós temos que saber aí da nossa notícia crime, da nossa ocorrência? Primeiro, o endereço, os dados onde se ocorreram os fatos e o endereço físico do local ou virtual, Porque agora temos ocorrências praticadas de forma virtual também. E nós temos isso já implementado no registro de atendimento integrado, ok? Então, primeiro passo que nós temos que preencher no RAI, essa é uma tela do RAI simulada, Então, devemos preencher a parte do endereço, telefone, contato, local onde ocorreu e, de preferência, que nós fazemos o georreferenciamento, porque através do georreferenciamento é possível fazer o mapeamento de calor do local das ocorrências, e verificar quais são os pontos que merecem mais atenção. Continuando, precisamos também preencher o ambiente. Então, aqui é um campo que normalmente passa batido pelos agentes de segurança pública, porque ele não tem muitos campos obrigatórios, basicamente quase todas as ocorrências nenhum. Era aqueles quadradinhos que a polícia militar utilizava naquelas ocorrências. Quando chegava na delegacia, o pessoal ficava até confuso, tão pequeno que eram as letras, Mas aquilo servia para alguma coisa, para saber quais os locais onde está tendo mais tipos de ocorrência. No RAI nós temos outras formas de apurar isso, por isso que é interessante que os senhores preencham logo mais à frente, o tipo do local e o tipo do local específico. Eles ficam logo abaixo do preenchimento rápido da ocorrência e logo acima da natureza, a tipificação. Então, no tipo do local, nós temos alguns exemplos aí que eu trouxe do Manual dos Senhores. O primeiro aí é o local público, Então, eu tenho como se fosse o gênero, e a espécie ali daquele gênero. Então, o gênero ali seria o local público e as espécies, em veículo, parque ambiental, praça, rios, lagos, rodovia, rodovia federal, rua, avenida, imóvel residencial, residência, condomínio horizontal, condomínio vertical, residência em chácara, residência em fazenda, condomínio de chácaras, propriedade rural. Podem observar que também temos tanto rios e lagos em propriedade rural, como também em local público. Ou seja, o que vai diferenciar para nós aqui será realmente o tipo do local e o tipo do local específico. Então, isso aqui são gêneros, da especificidade acima. Tranquilo? Então, estabelecimento de lazer, cultura, boate, clube, estádio de futebol, estabelecimento de ensino, instituição financeira, e à medida que forem surgindo mais, temos mais algumas, mas à medida que forem surgindo mais, elas serão implementadas no RAI. Então é sempre importante para nós sabermos e fazer análise da migração do crime, etc., quais são os locais onde o crime está ocorrendo. Então isso é de primordial importância e sempre devemos colocar. Tem uma velha prática, de fazer sempre o mais fácil, e às vezes não é tão interessante
para análise criminal, né. Nós seres humanos, né, temos a vontade de sempre estar procurando o jeito mais fácil, né, então muitos usuários, agentes de segurança pública, sempre vai lá e coloca outros, ou informações insuficientes. Isso acaba atrapalhando e muito no, no quadro geral, né, das ocorrências para fazer o estudo, perfeito? Então, da parte dessa, do tipo do local e tipo do local específico, é onde nós devemos preencher. Quando? Aqui, basicamente, né, o campo obrigatório, colocar a data do fato, né? Então, tranquilo. E aqui nós temos a data aproximada do fato. Isso ajuda na identificação, na investigação policial posterior, né? Como exemplo, se um veículo foi furtado às 3 da manhã e eu só coloco o registro lá que foi às 9 da manhã, dificulta para quem vai procurar, por exemplo, uma câmera nas imediações para saber o local exato do fato, o horário exato do fato e também fazer análise criminal de quais são os horários reais que estão ocorrendo maior incidência de crimes, ou seja, qual que é o horário que eu preciso de mais policiais na rua ou nas delegacias para fazer o atendimento da população. O que? Então, aqui é a parte mais importante, digamos assim, né, o coração das nossas ocorrências, porque é aqui onde nós vamos tratar naqueles campos lá logo abaixo das naturezas, né, dos envolvimentos, temos lá esses quadradinhos aí, né, esses cubinhos, como a gente diz aqui, né, a parte do ambiente, das pessoas, dos veículos. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos tratar do relato do atendimento. Então, cada força de agente de segurança pública tem o seu próprio campo de realizar o atendimento. PM, PC, bombeiro, SPTC, TEGAP, todos eles têm a sua própria lista de relato de atendimento, né? E tem algumas funcionalidades e facilidades que isso traz para nós, por exemplo, a gravação. Então, às vezes está difícil de gravar pelo um telefone funcional, por exemplo, como a Polícia Militar utiliza. Ele pode apertar o botão lá e simplesmente ir falando e o próprio raio vai preenchendo para ele. Sem falar que a partir do momento que nós vamos preenchendo as ocorrências, nessa sequência principalmente, ela vai aparecer para nós na lista de itens relacionados. Então, não se utiliza mais aquele linguajar antigo, né, de VE1, VE2 com PE1, PE2, porque o próprio sistema pode alterar isso quando nós mudamos a natureza da ocorrência. Então, não dá para identificar. Como aqui facilita para nós, já trazemos o nome completo. Perfeito? Um exemplo acima, por exemplo, relato de atendimento PM, relato de atendimento bombeiro, relato de atendimento da Polícia Civil. Todos dentro do mesmo RAI, integrado, mas cada força com a sua especificidade e relato próprios. Na parte de tipificação, ou seja, quando nós vamos inserir a nossa natureza na ocorrência, né? Então temos lá vários tipos de ocorrências a serem preenchidas, que vai adequar melhor ao nosso fato, todos eles baseados na tipificação legal e alguns registros, né, extrapoliciais, mas que também são demasiadamente importantes para a nossa quadro, né, geral de ocorrências. Nosso sistema ele tem uma facilidade que à medida que eu vou digitando, ele já vai fazendo a filtragem, né, trazendo aquilo que eu estou pesquisando, facilitando assim o preenchimento mais rápido da ocorrência. Temos ainda a facilidade do preenchimento rápido, né? Algumas naturezas que têm, digamos assim, um pouco maior relevância ou mais preenchidas, temos a relato do preenchimento rápido, que facilita bastante para o agente de segurança pública não perder tempo indo em vários tipos de campos, né? Trazendo aqueles campos mínimos e essenciais obrigatórios. Na parte do envolvimento, nos ajuda a saber quando vamos utilizar uma delegacia, quando tem um autor menor, vítima menor, violência doméstica contra mulher, contra idoso, subtração de carga, crime cibernético, porque, por exemplo, possa haver uma ameaça de forma cibernética, digital, um confronto policial, que é a mesma ocorrência de uma natureza comum, por exemplo, homicídio, posso ter a mesma ocorrência praticada por um autor menor ou vítima menor. Esse envolvimento ajuda a identificar quando tem essas pessoas na ocorrência para fazer uma melhor triagem delas, né?
Então, se eu quiser saber, por exemplo, quantas ocorrências teve contra a violência contra idoso, se eu não marco esse envolvimento aqui e vou pela facilidade de sempre marcar outros, né? Não marco aqui, ó, violência doméstica contra a mulher. Vamos supor que tenha um feminicídio, ou seja, um homicídio contra a mulher, né? E eu não marco aqui, por exemplo, eu sempre com preguiça e marco outros, isso vai furar toda a análise criminal. Armas, da mesma forma. Toda vez que eu tenho a arma, né, a tipificação que exige a inserção da arma, eu devo colocar ela e o tipo, se é arma branca, de fogo, para saber quais os tipos de armas, né, estão sendo utilizados para o cometimento dos crimes. A parte dos objetos, a mesma coisa. Inclusive na parte dos objetos, né, e veículos, nós temos comunicação com outros serviços, por exemplo, o telefone celular. A Anatel nos fornece diretamente o bloqueio do RAI, ou simplesmente a triangulação, né, saber a localização onde a pessoa está ligando para o 190, por exemplo, para os telefones tridígitos, né, 193, 192, 190 e 197, saber onde é que a pessoa está efetuando a ligação. Vamos supor que ela precisa estar sendo sequestrada. O sistema já nos auxilia a identificar e localizá-la. Veículos, também temos comunicação com o Detran, puxando todos os dados de lá atualizados, e da mesma forma conseguimos fazer a comunicação, né, de furto e roubo no Denatran e, consequentemente, a comunicação com o Brasil inteiro, sabendo que aquele veículo foi furtado ou roubado no nosso estado. Drogas, mesma coisa. O interessante da tipificação, né, e a inserção de dados, onde nós temos a inserção de drogas, é a quantidade. Às vezes, os agentes de segurança pública não colocam o formato correto da droga, por exemplo. Nós temos lá, quando se coloca a questão da maconha, temos lá a quantidade de plantas ou em gramas. E às vezes, na hora de preencher as gramas lá, não conseguem colocar direito. E o que era para ser, por exemplo, 1 quilo passa a ser 1 grama. Ou o que era para ser 1.000 quilos passa a ser 100 gramas, ou vice-versa. Então, assim, é interessante que se preste atenção e o próprio RAI nos informa embaixo a quantidade real em quilo ou quantidade de comprimidos, etc. Na parte da documentação, a mesma coisa. Temos ocorrências aí onde são levados documentos que são importantes, né? Principalmente aqueles documentos pessoais. Quem, ou seja, quais são, né? Quem que é destinado a isso? As pessoas que estão envolvidas nessa ocorrência. Vítima, autor, testemunha, conduzido, envolvido, comunicante, assistido e abordado. E qualquer um outro que viesse a ser acrescentado posteriormente. Então, para não ter dúvida, quem são as vítimas? Então, temos 3 tipos de vítimas, né? A vítima, pessoa física, é uma pessoa que sofreu um atentado à sua integridade física ou psíquica, um dano emocional ou moral, ou um dano patrimonial no âmbito da prática de um crime ou contravenção penal. Observações importantes. No âmbito da SSP, pessoas desaparecidas, encontro de cadáver e ou que cometeram suicídio ou tentativa de suicídio deverão ser qualificadas como vítima. Perfeito? Vítima, pessoa jurídica. Sim, pessoa jurídica também. É uma pessoa que tem CNPJ que sofreu algum dano moral ou patrimonial no âmbito da prática de um crime ou contravenção penal. Mais comumente, né, os estabelecimentos comerciais sendo vítimas de furto e roubo, normalmente patrimonial. E a vítima comunicante. É a pessoa que, além de ser vítima, é comunicante do fato ou notícia crime. Nos crimes letais, prestem atenção nisso, consumados não deve haver a qualificação de vítima comunicante. Até porque é muito difícil, né, a pessoa comunicar antes do fato ocorrer com ela a sua letalidade. Então, normalmente é alguém que faz essa comunicação. Então, dificilmente vai ser a própria vítima que vai comunicar o fato. Perfeito? Autor é a pessoa que realiza a ação, omissão para a produção do resultado da prática delituosa, consumada ou tentada. Essa aqui não tem muito o que falar, né? Simples. Testemunha é a pessoa que presenciou o fato ou detém informação sobre o evento ocorrido. Tranquilo também. O conduzido é a pessoa que foi apresentada à autoridade de polícia judiciária no momento do registro da ocorrência, para averiguação de possível participação no delito. Às vezes não dá para se identificar no momento se ela é a autora, né, vítima ou testemunha.
fica aquela dúvida, então ela é conduzida, né? Ou pode ser haver algum outro tipo de situação que ela precisa ser conduzida a qualquer autoridade aí. Perfeito? Envolvido é a pessoa que não pode ser qualificada como vítima nem autor, mas deverá ser inserida na ocorrência como eventual participante do fato. Um exemplo bom que podemos colocar aí é a caixa do supermercado, né, que sai enquanto o indivíduo faz o furto ou o roubo lá do supermercado. Então, ela não é vítima, porque a vítima é o estabelecimento comercial, ela também não é autora, mas de alguma forma ela está envolvida lá, então ela pode ser envolvida ou testemunha nessa situação. Comunicante é a pessoa que comunica o fato ou a notícia crime. O assistido é a pessoa que recebeu ajuda ou assistência das forças de segurança, mas não é vítima. No exemplo, por exemplo, que já ocorreu de feminicídio, teve 2 crianças que ficaram à deriva, né? O pai foi preso por ele ter cometido o crime, a mãe faleceu e as 2 crianças ficaram à deriva. Então, esse assistido aí vai receber a assistência das forças de segurança, né? Até ser encaminhada, por exemplo, a um conselho tutelar. O abordado, mas feito nas as ações policiais, né? Aquela pessoa que está sendo abordada. Por quê? Então toda notícia crime tem um porquê, né? Nisso nós temos a motivação. Por que a pessoa está cometendo aquele crime? É acerto de contas, é um crime organizado, é por utilizar drogas entorpecentes. Normalmente nós temos muito, né? Por interesse financeiro. Então nós temos muito sobre interesse financeiro, porém temos diversos outros aqui na motivação inicial. Como no relato do fato, do atendimento, eu vou colocar como o fato ocorreu, né? E as circunstâncias que levaram para o atendimento e tudo que foi realizado até ali. Dentro de pessoas, eu consigo ainda colocar qual foi o meio empregado, ou seja, o que ela utilizou, né, para o cometimento daquele crime, ou seja, nós temos lá o crime, quem fez e o que ela utilizou para cometer esse crime. Então, isso é extremamente interessante para nós, da mesma forma que o meio de locomoção, saber como o indivíduo, nesse exemplo aqui, o autor, chegou e evadiu do local. Foi a moto, motocicleta, a pé, bicicleta, etc. E o procedimento que foi realizado, os mandados e ações preventivas, né? Foi cumprido ou as operações feitas, né? Como os relatos e as ocorrências extrapoliciais. De posse dessas informações, vamos verificar, né, quais são as naturezas prioritárias, de acordo com o material dos senhores que já está disponibilizado, e partir para algumas ocorrências, os registros práticos dessas ocorrências, ver cada campo sendo preenchido de forma real. Até mais e até o nosso próximo encontro.